Sabe, quando a gente assiste a um filme ou a uma série, o trabalho de investigação policial muitas vezes parece até mágica, não é? Mas a realidade, claro, é bem diferente. Não tem nada a ver com uma adivinhação. Na verdade, é um ofício, um trabalho metódico que depende de um conjunto de ferramentas bem específico para poder funcionar. Então, fica a grande pergunta: como os crimes são resolvidos de verdade? Esqueça aqueles palpites geniais da ficção. A verdade está num processo, num método que vai combinar técnica, um bocado de psicologia e, claro, muita, mas muita paciência. E para a gente conseguir entender bem esse processo, vamos pensar nisso como uma caixa de ferramentas. Cada técnica de investigação é uma peça fundamental que precisa ser usada no momento certo para construir o caso, tijolo por tijolo. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa. E a primeira ferramenta, talvez a mais fundamental de todas, é uma coisa bem básica: conversar com as pessoas. Só que existem jeitos e jeitos de fazer isso, e a diferença entre eles é gigantesca. Primeiro, temos a entrevista. Pensa nela como arroz com feijão do trabalho investigativo, sabe? É aquela conversa estruturada, com um objetivo claro, que o investigador tem com todo mundo. Testemunhas, vítimas, especialistas. O objetivo é sempre coletar informações. É a base de onde quase tudo começa. Agora, o interrogatório, aí a coisa muda de figura. Ele leva a conversa para um outro nível. É um procedimento formal, sério e reservado apenas aos suspeitos. E a importância dele é tão grande que ele é tratado como uma etapa à parte de toda a investigação. E o mais interessante do interrogatório é que ele tem uma natureza dupla, quase como duas faces da mesma moeda. Por um lado, para a acusação, ele é uma ferramenta poderosíssima para conseguir provas e fortalecer o caso contra o suspeito. Já pelo outro lado, o interrogatório é, na sua essência, um meio de defesa. É a oportunidade mais importante que a pessoa acusada tem para apresentar a sua versão dos fatos, para se explicar e, claro, para se defender das acusações que estão sendo feitas contra ela. Então fica claro que conduzir uma boa entrevista não é só chegar e fazer perguntas, né? É uma verdadeira arte. Exige muito preparo, como conhecer o caso a fundo, exige psicologia para criar uma conexão, uma empatia, e exige controle para guiar a conversa sem parecer que está dominando. E talvez a habilidade mais importante de todas seja simplesmente saber ouvir. Ok, já falamos sobre a comunicação ativa. Mas e quando a melhor tática é, na verdade, a coleta passiva de informações? Vamos para uma ferramenta que exige discrição e paciência, a arte da observação. A vigilância, ou a famosa campana, é exatamente isso. É observar. Seja de dentro de um carro, da janela de um prédio ou até mesmo em movimento, o objetivo é sempre monitorar um lugar ou uma pessoa para entender a rotina, identificar conexões e, claro, descobrir atividades suspeitas. Mas e quando só observar de longe não é o suficiente? Bom, aí entra em cena uma das técnicas mais arriscadas e complexas que existem, a infiltração. Aqui, o investigador não apenas observa, ele entra no ambiente que está sendo investigado, se torna parte dele para conseguir informações de dentro. E olha, não tem exagero nenhum nessa afirmação. A infiltração coloca o agente em um perigo constante. Por isso, ela exige um planejamento impecável, não só para garantir o sucesso da missão, mas principalmente para garantir a segurança de quem está ali, em campo. Da observação direta de pessoas, vamos agora para os rastros que todo mundo deixa para trás, tanto no mundo digital quanto no físico. Vamos falar sobre a arte da busca por evidências concretas. Hoje em dia, é impossível pensar em investigação sem falar de tecnologia. Uma busca bem feita em banco de dados pode conectar os pontos de um jeito que antes seria impensável. Ela pode revelar onde alguém está, movimentações financeiras suspeitas, ligações entre pessoas. É uma mina de ouro de informações. Mas é claro que a busca física no mundo real continua sendo absolutamente essencial. Entrar em um local é sobre encontrar a prova material, sabe? A arma do crime, objetos roubados, qualquer vestígio que a perícia possa analisar. É ali que o crime se materializa em evidências que não mentem. E existe uma outra ferramenta de busca poderosíssima, mas que é muito mais invasiva: a interceptação telefônica. Ela permite ouvir e gravar conversas. Mas vale notar, no Brasil, essa é uma técnica totalmente legal e rigidamente controlada pela lei. Ela é usada para obter provas diretas sobre planos e atividades criminosas. Bom, a gente já falou de tecnologia, de busca, mas vamos voltar para o elemento humano, que é sempre o mais complexo e imprevisível. Vamos olhar agora pela perspectiva da colaboração e do disfarce. A grande pergunta é: por que uma pessoa decide se tornar um informante? As motivações são as mais humanas possíveis. Pode ser por medo, por um desejo de vingança, por vaidade, por dinheiro, ou até por um sentimento genuíno de altruísmo, de querer fazer a coisa certa. Entender o que move essa pessoa é a chave para o investigador conseguir a cooperação dela.
E para se mover nesses ambientes, seja para uma vigilância ou para uma infiltração, o investigador precisa de algo essencial: uma história de cobertura. E não é só uma mentirinha, não. É um disfarce completo, uma nova identidade, um propósito que justifique por que aquela pessoa está ali, sem levantar nenhuma suspeita. E a função estratégica disso é super clara. Uma boa história de cobertura protege a operação, protege o próprio agente e a instituição. E, ao mesmo tempo, ela cria aberturas, cria vantagens para que a investigação consiga avançar com muito mais segurança. Certo. A gente já viu várias ferramentas: a entrevista, a vigilância, a busca digital, a infiltração. Mas como é que tudo isso se junta para de fato montar o quebra-cabeça e formar um caso sólido? E aqui entra um passo que, às vezes, passa um pouco despercebido, mas é absolutamente crucial: pesquisar a vida pregressa. Um bom investigador precisa entender o passado não só do suspeito, mas também da vítima e até mesmo das testemunhas. O histórico de uma pessoa pode revelar muita coisa. E por que isso é tão importante? Porque entender o passado ajuda a definir a peça mais importante de todas: a motivação. Por que o crime aconteceu? E, além disso, essa pesquisa garante a integridade da investigação, ajuda a verificar se uma testemunha não tem seus próprios motivos para tentar enganar a polícia, por exemplo. E, no fim das contas, tudo isso nos deixa com uma reflexão. Com toda a tecnologia que a gente tem hoje, dos bancos de dados às escutas eletrônicas, qual ferramenta se prova mais decisiva no final do dia? A capacidade de processamento de uma máquina ou a intuição, a empatia e a inteligência analítica da mente de um investigador?